Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: Eliseu, o adivinho da Bíblia. Você sabia que um profeta bíblico, considerado inspirado por Deus, fazedor de milagres, é um profeta que cometeu um ato de adivinhação? Você sabia disso? Bom, se você quer saber a respeito deste tema, eu convido você a vir comigo até o final desse vídeo. Mas antes, pessoal, deixe aí o seu like, curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante e ele nos ajuda a divulgar o nosso trabalho para mais pessoas. E se inscreva aqui no canal, pessoal. Se inscreva, vai aí rapidinho, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades, tá? Que são colocadas aí constantemente. Lembrando também que se você quiser adquirir os meus materiais, ou seja, tanto o esboço deste vídeo como qualquer outro aqui, adquirir o meu curso de teologia, os meus contatos estão aí na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato comigo, você pode estar adquirindo os meus produtos, ou se você sentir no coração, quiser ajudar também o meu trabalho, o meu Pix também está aí, você pode estar contribuindo para que este trabalho tenha continuidade. Tá certo? Vamos lá para o vídeo. O que acontece, pessoal? Belomancia, também conhecida como bolomancia, é a antiga arte de adivinhação pelo uso de flechas. A palavra é construída em grego de belos, que é seta, dardo, e grego manteia, que é adivinhação. A belomancia era praticada antigamente, pelo menos por babilônios, gregos, árabes e citas. Lembre-se que dentro da questão do período bíblico, o povo de Israel ele sofreu influência do quê? Dos babilônios e também dos gregos, tá? Lembre-se, as nações que são descritas ali por Daniel são nações que influenciaram na cultura do povo de Israel, tá? As flechas eram tipicamente marcadas com símbolos ocultos e tinham que ter apenas para todos os métodos, né? Tinha que ter penas para todos os métodos para se aplicar essa questão. Por que você está tratando essa questão de belomancia? Vocês vão entender o porquê que eu estou entrando nessa questão de belomancia para vocês entenderem o relato, o texto bíblico que eu vou citar para vocês aqui. Em um método, diferentes respostas possíveis para uma determinada pergunta foram escritas e vinculadas a cada seta. Por exemplo, 3 setas seriam marcadas com as frases Deus me ordena, Deus me proíbe, e a terceira estaria em branco. A flecha que voava mais longe indicava a resposta. Outro método envolve a mesma coisa, mas sem atirar as flechas. Eles seriam simplesmente embaralhados na aljava, usados preferencialmente nas costas, e a primeira flecha a ser desenhada indicava a resposta. Se uma seta em branco fosse desenhada, eles redesenhariam, né? Então tem essa questão aí também. A belomancia também é atestada como religião árabe pré-islâmica, tá? Em seu livro dos ídolos, o historiador muçulmano Ibn al-Kalbi menciona que havia 7 flechas de adivinhação na frente da estátua de Hubal na Caaba, tá? Para quem não sabe, a Caaba é justamente aquela pedra negra, né, com pano preto, que existe lá dentro lá da questão islâmica, tá? Que eles adoram lá, e muitos colocam ainda, muitos estudiosos colocam que existe uma estátua, um ídolo lá dentro daquela pedra, tá? 2 Reis 13, 14 ao 17, fala assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Coincidência isso, né? Ou seja, o texto bíblico vai trazer que Eliseu ele mandou com que o rei de Israel ele fizesse uma prática semelhante à que tinha ali entre a questão dos babilônios e gregos, ou seja, entesar lá uma flecha no arco e jogar essa flecha ao acaso. E ali está colocando ali o autor bíblico só modificou, ou seja,
algo que já tinha existente, para denotar de que era algo realmente inspirado por Deus. Interessante isso, né? O profeta Eliseu fez uso de adivinhação. Aí nós temos o texto bíblico que vai falar, ó, Vaiomer lo Elisha. Aí nós temos Keshet Verhitzim Vaika Elaiv Keshet Verhitzim, que é no caso, então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Aí nós temos o vocábulo aqui, Keshet, com os seguintes significados. Arco, a palavra Keshet denota a arma do caçador, do guerreiro, pela qual as flechas são atiradas. Seu cognato garítico, né, também é utilizado, tem lá a referência do Garit Textbook, tá, de Gordon. Nossa palavra ocorre 77 vezes. O arco, uma arma comum no Antigo Oriente Próximo, não era muito comum em todo Israel. Na época de Jeroboão, o arco pode muito bem ter sido a arma nacional de Israel. Em tempos posteriores, os arcos podiam ser montados com bronze, no entanto, ou feitos de chifres. Tá? Então tinha-se arcos de bronze e tinha arcos de chifre, ou seja, que ele utilizou um arco, realmente utilizou, para não ter contestação que eu estou trazendo para as pessoas, para depois não falar, ele não usou arco lá não. Então eu estou mostrando para vocês verem aqui. O vocábulo Verhitzim, né, tem os significados de flechas e flechas usadas em adivinhação, tá? Isso conforme os léxicos consultados que reconhecem isso, tá? Então, ou seja, tem todas umas referências aqui. Flechas foram consultadas pelo rei da Babilônia como meio de adivinhação junto com ídolos e fígados. Eliseu fez o rei Joás atirar uma flecha e atingir o chão com suas flechas, para simbolizar a vitória, tá? Então, ou seja, a mesma prática dentro da Babilônia, dentro dos gregos, né? Também é a mesma prática utilizada ali pela questão de Eliseu, tá? Aí nós temos o texto aqui da Léxico. Olha o que o texto da Léxico ele vai trazer aqui, ó. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Ele vai trazer Caepen altu, ele saelabe, toxon, caibele, caelabe em prosa altum, toxon, caibele. A palavra toxon tem os significados de arco, que é usado na Septuaginta para o vocábulo Keshet, que é o mesmo vocábulo aqui, deixa eu voltar para vocês verem aqui, que é esse vocábulo aqui para arco, ó, Keshet. Ou seja, essa mesma palavrinha aqui, Keshet, tá? Então a mesma palavra é utilizada, só que no caso o grego utiliza toxon, na Septuaginta toxon, para justamente denotar o Keshet. Aí tem alguns léxicos que falam que o arco antigo era de 2 pedaços de chifre unidos, também vai trazer essa mesma informação. A palavra bele tem o significado de flecha ou dardo, tá? Então, ou seja, que Eliseu ele realizou um ato de adivinhação, não resta dúvidas. Tanto o texto hebraico como a Septuaginta atestam esse ato realizado por ele para beneficiar o rei de Israel. Então, ou seja, que ele cometeu uma adivinhação, cometeu. E vem a seguinte pergunta: ser um profeta adivinho, cometer adivinhação, e aí a adivinhação que vem dentro do contexto pagão, como muitas pessoas colocam, entre os babilônios, entre os gregos, porque já que o povo de Israel é o povo escolhido por Deus e do qual denota, ou seja, proveio os cristãos, então, ou seja, a prática, que era uma prática pagã, foi pega pelos cristãos e foi dar um pano de fundo como se fosse inspirado. E aí, como que fica agora? Aí vem essa perguntinha: fazer adivinhação é pecado? Ser um profeta adivinho é pecado? Fica aí essa perguntinha para todos aqueles aí que gostam de pegar o texto bíblico como verdade absoluta, tá certo? Então, vamos lá, pessoal, para a parte aqui da datação do livro de Reis. O que acontece? Se Eliseu fez realmente as práticas pelas quais aqui de adivinhação, né, que eu fiz questão de colocar essa parte aqui justamente por isso, que alguns podem questionar, mas na época de Eliseu não existia isso. Será? Olha a escrita do livro de Eliseu, do livro de Reis, que é onde se encontra o texto lá a respeito desse relato da adivinhação de Eliseu por meio das flechas, né? Se você não viu o relato, você pode voltar o vídeo para você assistir depois. A obra cita nominalmente 3 de suas fontes, ou seja, o livro de Reis, uma história de Salomão, os anais dos reis de Israel e os anais dos reis de Judá. Mas houve outras fontes além do final do grande documento davídico, né,
uma descrição do templo, de origem sacerdotal e, sobretudo, uma história de Elias, composta pelo fim do século IX, e uma história de Eliseu, um pouco posterior, e essas duas histórias estão na origem dos ciclos de Elias, né? Aí está lá de 1 Reis 17 ali, até 2 Reis 1, e de Eliseu, 2 Reis 2 ao 13. Os relatos do reinado de Ezequias, que colocam em cena Isaías, né? Lá de 2 Reis, lá 18, 17 a 20 e 19, provém dos discípulos desse profeta, que é o profeta Isaías. Evidentemente, esses vereditos inspiraram-se na lei de Deuteronômio sobre a unidade do santuário. Mais ainda, a descoberta do Deuteronômio, no tempo de Josias, e a reforma religiosa que ela inspirou, marca um ponto culminante de toda essa história. E toda a obra é uma demonstração da tese fundamental do Deuteronômio, retomada em 1 Reis 8 e 2 Reis 17. Se o povo observar a aliança concluída com Deus, será abençoado, se a transgredir, será castigado. Essa influência deuteronomista encontra-se também no estilo, cada vez que o redator explana ou comenta suas fontes. É provável que uma primeira redação deuteronomista tenha sido feita antes do exílio, antes da morte de Josias em Megido no ano de 609, e o elogio feito a este rei, 2 Reis 23 e 25, com exceção das últimas palavras, seria a conclusão da obra primitiva. Uma segunda edição também de deuteronomista foi elaborada durante o exílio. Depois de 562, se lhe atribui o final atual do livro, ou um pouco antes, se colocarmos seu ponto final depois do relato da segunda deportação de 2 Reis 25 e 21, que parece ser uma conclusão. Houve finalmente algumas edições durante o exílio e depois. Então, ou seja, todo este livro de Reis, ele começa antes do exílio, continua sua escritura durante o exílio e logo após também ali tem algumas adições. Então, para você ver, que é o que eu estou falando, a questão da datação dos escritos, ou seja, essa história de Eliseu, pessoal, que as pessoas colocam, que acha que teve uma monarquia unida, que ele tem todo com Davi, com Salomão e etc e tal, nada mais é que esse relato que está lá em Reis, de Eliseu, ou seja, estava inserido no contexto exílico, ou seja, dentro da Babilônia. O povo tinha sido deportado na Babilônia. E por esse motivo, por ter sido deportado na Babilônia, é justamente que ocorre essa escrita dentro desse contexto onde estava inserido, e tinha todas essas práticas de adivinhação. Adivinhação por rins, adivinhação por atirar flechas, que é o que o texto de Reis ele demonstra. Então, ou seja, a datação do livro é a datação posterior, muito posterior àquilo que as pessoas colocam aí, tá? Muito posterior. Não é da forma que as pessoas que consideram a Bíblia como inerrante, palavra de Deus ou inspirada, colocam não, tá? Então é totalmente diferente disso. Agradeço a todos vocês por terem ficado comigo até o final desse vídeo. Pessoal, não deixe de curtir o vídeo, não deixe de comentar. Seu comentário é importante para nós melhorarmos o conteúdo e também para virar próximos vídeos aqui no canal. Sua dica pode virar um vídeo aqui no canal. Compartilhe a mensagem para outras pessoas para que elas tenham acesso ao conteúdo. E se inscreva no canal, pessoal. Se inscreva, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades. No mais, eu agradeço a todos vocês. Desejo muito sucesso. O meu muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.